Você podia explicar para nós o que é o lulismo, não é? Para o público que eventualmente não tenha tido contato com esses conceitos, e como é que ele se distingue do petismo de maneira geral, do PT, e como ele se conforma como um conceito e uma força específica no processo político eleitoral? Sem dúvida, Mário. Eu acho que o lulismo é um programa prático de combate à pobreza e, até certo ponto, de distribuição da renda sem confrontar o capital. E isso que eu diria é a definição sintética do que é o lulismo. Qual a diferença em relação ao petismo? É que o PT tem uma tradição que vem da sua fundação, e é por isso que ele chama Partido dos Trabalhadores, né? Porque é o partido da classe trabalhadora contra a outra classe. É um partido de classe. É verdade que, com o passar do tempo e com a própria prevalência do lulismo, certos aspectos do petismo foram, digamos assim, mudando de figura. Mas esta é a trajetória histórica, né, do petismo. Já o lulismo, à medida em que ele dá certo, quando ele dá certo e ele deu certo, eu diria até o final de 2014, portanto foram 12 anos em que o lulismo governou o Brasil, o que é um feito histórico, porque nenhum governo do campo popular, do que eu chamo de campo popular, tinha conseguido governar o Brasil durante tanto tempo, de maneira estável e conseguindo fazer mudanças. A questão do tempo aí é vital, porque essas mudanças, cada uma delas em si, são o que eu chamo de mudanças homeopáticas, mas o conjunto delas produz uma mudança estrutural. Então, o Brasil mudou, né, porque foram se acumulando mudanças ao longo de 12 anos. Né? Então, quando o lulismo dá certo, isso que eu chamo de um programa prático, né, e que, digamos assim, ele tem uma expressão, por assim dizer, formal nos programas de governo e, em boa medida, nos discursos do ex-presidente Lula, porque ele verbaliza muito claramente o que é o lulismo, né? Melhor do que ninguém. Ele é capaz de atender a um setor, né, da população que não é só, mas até certo ponto é o subproletariado, quer dizer, um setor muito pobre, né, que tem necessidades enormes, materiais enormes, e o atendimento dessas necessidades gera uma lealdade eleitoral importante que está encarnada na figura do presidente Lula, por isso que eu sugeri a ideia de lulismo. Então, a questão toda, né, Mário, é de que isso você não pode fazer por um passe de mágica. Você tem que ter as condições reais disponíveis para fazer isso. Durante os governos Lula e um pedaço pequeno do governo Dilma, você tinha, por exemplo, uma situação internacional de valorização das commodities, que está acontecendo de novo agora. Isso tem sido, acho que, menos notado do que deveria, que ajudaram muito na construção, né, de programas como o Bolsa Família, como o aumento do salário mínimo, como o crédito consignado e outras. Não diretamente, mas indiretamente, porque essa condição foi muito bem aproveitada sob a liderança do ex-presidente Lula. Estou dando esse exemplo para dizer que um programa prático ele tem que ser realizado na prática, ele não é uma teoria, ele é uma coisa que é uma praxis, né? De certa forma, eu tentei construir uma teoria a respeito disso, mas para que essa teoria pudesse ser construída, ele precisa existir na realidade, né? Nós não sabemos agora quais são as condições para fazer isso. Então, mas isso, na verdade, né, isso talvez seja até uma conversa para um outro momento, porque nós estamos no momento anterior, né? Nós estamos no momento em que
o recall, né, do lulismo na figura do ex-presidente Lula está permitindo a ele ser, digamos, nesse momento, o líder mais expressivo, o candidato mais forte das forças que se opõem a este governo. E aí, vamos dizer, com todo esse xadrez que nós estamos tentando aqui, sobre o qual nós estamos tentando conversar um pouco em torno dessa candidatura e da provável candidatura do atual presidente da República. Quer dizer, desse quadro que você trata, o advento do bolsonarismo é uma espécie de escolha popular de uma parte do eleitorado que passa por cima das opções que existiam no centro. E na direita, digamos assim, não autoritária ou não extremada. E esse eleitorado passa direto de um para o outro e agora parece parte dele, pelo menos, voltar para o leito original. É uma outra dinâmica, uma outra dialética de comunicação social em que a política e os espectros ideológicos parecem não estar tão marcados da maneira como nós traçamos o arco-íris ideológico, não é? Você tem toda a razão, Mário. Isso me parece muito importante, muito significativo, porque, de fato, tem um setor, né, e que talvez até coincida um pouco com isso que eu estou chamando de conservadorismo popular, que, digamos assim, pode transitar entre esses dois polos, que não são necessariamente identificados exatamente enquanto polos ideológicos, mas são alternativas para resolução de problemas. Porque a questão é que o que aconteceu, falando concretamente em 2018, é que deixaram esse eleitorado, simplesmente deixou o candidato PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin, falando sozinho, entendendo expressando um sentimento e uma opinião de que era preciso uma resposta mais forte à situação, mais radical à situação. Porque nós não podemos esquecer que nós estamos vindo de duas situações que, combinadas, sempre produzem, no caso brasileiro, efeito explosivo. Primeiro, recessão econômica, 2015, 2016, muito desemprego. Desemprego é fatal, porque num país onde você não tem estado de bem-estar social, a pessoa perde o emprego, ela fica à beira do desespero, né? Então, o emprego precisa ser recuperado, a renda precisa ser recuperada. E depois, nós não podemos esquecer que as denúncias de corrupção, elas estão vindo em caráter massivo, né? Desde 2012, com o julgamento do Mensalão, o julgamento televisionado diariamente do Mensalão, e depois, 2014, depois as manifestações de 2013, também fenômeno muito complexo, e depois a Lava Jato, que começa no começo de 14, né? Ele se inicia no começo de 14. Então, você tem uma sequência que não para, né? A associação entre essas duas coisas produz um efeito explosivo que foi dar nesta situação do atual governo federal, que de fato atropelou, né? Atropelou realmente o centro, deixando o candidato PSDB numa situação muito minoritária, sendo que o PSDB sempre disputou, a partir de 94, né, sempre disputou com o PT a condição majoritária, e não vamos esquecer que o candidato Aécio Neves quase ganhou a eleição em 2014. Né? Chegaram perto de ganhar.